Oi, tudo bom? Então, agora vocês estão me vendo, mas eu não pretendo assim ficar falando na frente da câmera porque não tem porque eu ficar falando e vocês ficarem olhando pra minha cara, né? Então vamos dar outro passeio, mesmo que mais restrito. Eu estava falando quando acabou o vídeo anterior que o encontro de mulheres foi totalmente, e aí acabou o vídeo, incrível. Deu uma boa, assim, alimentada nas esperanças e nos sonhos. Mas isso eu vou falar depois. Agora eu vou me concentrar em contar para vocês como foi a experiência com a Silvia Rivera Cusicanque em La Paz e por que que eu resolvi ir para lá, né, fazer esse curso com ela. Bom, é, eu tô na cidade de Oaxaca, já deixei aquele paraíso que eu estava, mas eu estou numa casinha assim tipicamente mexicana. Hoje em dia são várias casinhas, né? Antigamente devia ser uma só, acredito. E aqui é o lugar mais silencioso que eu encontrei. Não encontrei um parque, coisas assim, porque agora eu tô na cidade, né? Daí vocês já sabem como é. Então, mas eu resolvi ir fazer esse curso com a Silvia, que é uma cátedra livre. E por que uma cátedra livre? O que é uma cátedra livre? Porque ela já é aposentada. Então, ela dava aula na universidade, a Universidade Maior de San Andrés, que é a mais reconhecida da Bolívia, em La Paz. E ela dava aula, inclusive, de sociologia da imagem, que hoje é o grande foco dela, que ela desenvolveu assim todo um pensamento em torno disso e uma prática, um pensamento ligado com uma prática. Isso é uma coisa que ela defende muito, né? Tanto que o nome da cátedra livre foi Sociologia de la Imagen, Pensar com os Pies en la Tierra, pensar com os pés na terra. E então ela dava essa matéria, né, de sociologia da imagem e foi uma das cofundadoras do Taller de História Oral Andina, que é Oficina de História Oral Andina. E lá eles trabalhavam a história oral, né, a cultura oral, e também que está muito relacionado às imagens, né? É interessante a gente pensar isso, em contraposição ao poder da palavra escrita, ao poder da burocracia, né? Como essa palavra escrita vem desde acima e acaba se impondo sobre as outras maneiras de pensar e construir um significado sobre o mundo, né? Então, por que foi criado esse taller de história oral andina? Porque tinham vários estudantes que vinham das comunidades, que falavam aimara, falavam quichua, e não tinham o domínio da língua escrita e muito menos espanhol, então tinham dificuldade. Mas ela de escrever, né, como a academia exige que você escreva na língua hegemônica, né, e tudo mais, e de uma maneira bem formal e burocrática, né. Então, esse talher de história oral andina era para integrar esses outros saberes, essas outras racionalidades que existem, e principalmente na Bolívia, né, um país que as culturas indígenas estão tão presentes e são tão fortes. Mas a questão é que ela enfrentou dificuldades dentro da universidade, porque justamente esse talher, o TOA, né, que eles chamam, Talher de História Oral Andina, estava ligado com a prática e com a realidade à sua volta, com as lutas políticos sociais, né? E aí ela enfrentou dificuldades dentro da universidade e afastaram ela dessa matéria, inclusive, quando ela se aposentou. Então, ela criou, junto com outras pessoas, um coletivo que se chama Coletivo Cherre. E
ali ela passou a desenvolver as cátedras livres. Ela conta que na primeira cátedra havia 3 pessoas. Essa que eu fiz agora no começo do ano foi a 7ª cátedra. E acontece, tem as cátedras de verão e as cátedras de inverno. A que eu fiz foi a de verão, evidentemente, né, no começo do ano, verão no hemisfério sul. Durou um mês aproximadamente, um pouco mais, um pouco menos, e acontece na sede do coletivo. E lá no coletivo eles não ficam assim só discutindo temas abstratos, teóricos. Todo sábado eles se juntam para botar a mão e o pé na terra, ou para construir, ou para cozinhar e compartilhar alimento. Então a galera se junta, tem viveiro, tem pequena plantação, e também construíram o próprio espaço do coletivo, né? Então tem o Maestroi, que é um sujeito muito legal, ele instrui a galera, ele acredito que trabalhava já antes como pedreiro, então ele conduz essa parte e todo mundo cada um leva um alimento e é feita uma comida comum e a galera come junto no final. E é interessante essa tradição boliviana do aptape, eles chamam, que é isso, abre-se aqueles panos lindos bolivianos no chão e cada um coloca o que tem e aí se compartilha alimento. E compartilhando alimento você compartilha a vida, né? Então era comum a gente fazer isso. O curso envolve saídas de campo também. Então a gente foi para alguns lugares ali perto de La Paz, que a Silvia considerou interessante levar a gente. E também fizemos aptap. Então uma forma interessante assim de compartilhar e ver que quando cada um doa um pouquinho, tem uma diversidade muito grande, né? E não falta nada para ninguém. Mas enfim, por que eu fui lá para Bolívia? Porque justamente com esse projeto Vida Boa me interessei por essa temática do buen vivir. Bom, eu resolvi mudar um pouco a paisagem. Acho que vocês já deviam estar cansados de olhar para aquelas plantinhas, né? Então eu vim aqui para a terraça, que a gente dá para ver assim outros aspectos do lugar, né? Tem uma igreja ali do lado, tem muitas igrejas antigas aqui perto. E muito comum, várias terraças. E aqui um pouco da cidade de Oaxaca. Bom, como eu estava falando, o primeiro talher contou apenas com 3 pessoas. E já, assim, depois de alguns, ou seja, a Silvia ainda não era famosa, hoje em dia ela é pop, né? Todo mundo conhece a Silvia no meio acadêmico, assim, se não conhece, muita gente reconhece, assim, o trabalho que ela tem feito, né? E justamente por isso, assim, de ter uma mirada latino-americana e desse lance de pensar junto com as lutas sociais, pensar as práticas e alguns conceitos que ela traz a partir da cosmovisão andina são bem interessantes. A gente vai falar disso daqui a pouco. E numa das cátedras, ela teve que dar 2 cátedras ao mesmo tempo, tipo uma de manhã e outra de noite. E ela disse que foi extremamente cansativo. Então hoje tem limite de vagas. Então, assim, cresceu bastante o interesse e a busca em torno dessas cátedras livres. E hoje em dia ela põe um limite de vagas, assim. Então, né, quem se inscrever primeiro consegue. O valor é acessível, bem acessível, principalmente pra gente que é brasileiro, a moeda tá valendo um pouco mais. E vale bastante a pena, não só no sentido assim de conhecer a Silvia, de conhecer o coletivo,
Bom, eu ouvi um alarme que eu pensei que era um alarme de sismo e desci correndo aqui da terraça. Um alarme de terremoto, né, que tem nas cidades aqui. E que é muito comum, não é assim, uma vez na vida. Eu já presenciei, agora eu tô até achando normal um terremoto, mas normalmente é mais fraquinho, né, não é nada demais, assim, dá uma tremidinha e já passa. Mas houve alguns horríveis, né, ano passado, acabou de fazer um ano, daquele terremoto feio que teve, que destruiu muitas casas e matou muitas pessoas, inclusive aqui em Oaxaca, né. Bom, mas eu estava dizendo que a cátedra vale muito a pena, não só por poder ter essa experiência com essa mulher incrível que é a Silvia, conhecer o trabalho que o coletivo faz em La Paz, mas pela troca com as pessoas que vão fazer esse curso. A própria Silvia fala, assim, ela falou no primeiro dia da cátedra que ela acreditava que ia aprender mais com a gente do que a gente com ela, mas que a gente ia aprender mesmo era uns com os outros, e que muitas redes se tecem durante as cátedras. Então realmente tinha gente da Argentina, da Colômbia, do Uruguai, do Peru, do México, até da Itália, tinham 2 europeus, mas o resto era tudo latino-americano e chilenos e assim, gente das artes, dos movimentos sociais, da sociologia e normalmente algumas dessas coisas misturadas. Então, realmente um ambiente muito rico, assim, e pra gente conhecer um pouco das lutas latino-americanas, dos processos, dos sotaques, dos sabores, do jeitinho de falar, tudo isso. Muito legal, assim, essa convivência com um grupo. E as aulas aconteciam nas segundas, quartas e sextas à noite, por algumas horas, assim. E a gente tinha muita exigência, assim, de leitura. Ela passava muitos textos, mas ela colocava também: vocês podem escolher o que vocês acharem mais interessante para vocês. Não precisa ler tudo, né? Mas sim, assim, a Silvia, apesar de ser uma cátedra livre, ela tem uma trajetória acadêmica na sociologia. Então, quem vai esperando algo muito fora disso também acaba se decepcionando, né? Então, tem bastante desse aspecto mais acadêmico também, sim, apesar das saídas de campo e, assim, as aulas, os encontros eram em roda, sentado no chão, né, de uma maneira mais informal. Mas querendo ou não, a gente estava ouvindo principalmente a Silvia, né? Então tinha um pouco dessa relação professor-aluno, sim, em alguma medida, né? Mas também quando você encontra alguém com tanta experiência, né, que passou a vida elaborando tanta coisa, então é natural que você queira ouvir. A Silvia conta que a trajetória dela nos estudos de descolonização veio a partir da busca dela pelo próprio sobrenome dela, Cusicanqui, e de tentar desvendar as origens dela. Descobriu que realmente era a origem aimara, né? E então é muito forte essa relação da descolonização de si mesmo para pensar os processos de descolonização e colonização, né, que andam lado a lado, mas a partir da própria trajetória, não a partir de uma mirada assim que se diz alheia e acima de tudo, né, mas um conhecimento que realmente parte das entranhas. E ela usa essa palavra, ela falou pra gente na primeira cátedra, o chuima. Chuima é uma palavra aimara que significa as entranhas superiores, o coração, a respiração, os pulmões, né? O coração, os pulmões. Então tem a ver com uma construção de conhecimento a partir da nossa própria respiração, a partir das nossas paixões, a partir do nosso corpo e de como a gente sente a vida, né? E
é muito interessante também utilizar esses conceitos que não vêm de dentro da academia, de um grande cânone científico, mas que vêm da percepção dos povos, né? Então, você levar isso para fazer um diálogo com a academia é bastante descolonizador, né? E, bom, mas voltando à trajetória da Sílvia, ela também pesquisou a trajetória anarquista na Bolívia, que ela fala que foi bastante invisibilizada, né? E assim, o pai dela era da Federação Obreira Libertária. Então ela foi pesquisar tudo isso e tem um acervo bem interessante. Ela mostrou algumas fotos pra gente, assim, muitas mulheres envolvidas, muitas campesinas. Tinha um sindicato de cozinheiras, né? Então as mulheres muito presentes, as cholas, como eles chamam, né? E chola seria uma maneira de chamar a mulher indígena, né? E a própria Sílvia diz que existe uma palavra que é birlocha, que é a chola que quer ser branca, né? Que quer ser, enfim, que quer deixar de ser índia, assim. E ela se considera uma birchola, que seria a branca que quer ser chola, né? Que cada vez mais reconhece as suas origens. É muito interessante o termo que eles usam também, a Sílvia principalmente, mas que o coletivo se apropriou como o próprio nome do coletivo, que é Cherry. Cherry quer dizer como mesclado, mas é uma mescla que não é homogênea, né? Porque assim, na América Latina a gente tem um discurso muito forte da mestiçagem. E a Sílvia vai trazer essa palavra de novo, mestiçagem, só que de uma maneira cherry. O que isso quer dizer? A mestiçagem foi utilizada muito para apagar uma história de opressão e para dizer que aqui as diferenças dançam juntas harmonicamente e que não existe conflitos raciais, de classe, né? Onde os povos se encontram. Na América Latina tem até o Dia de la Raza, né? Que é o 12 de outubro, em outubro, que é quando o Colombo chegou na América, né? E daí se comemora como um dia do encontro das raças e que forma a raça latino-americana. E isso me parece muito triste, assim, né? Porque a gente sabe que a história não foi tão harmônica assim e existem muitas, entre aspas, raças ou muitas culturas e muitas maneiras de se viver e umas se impuseram a outras de maneira assim violentíssima e isso continua e se transforma até hoje. Então o Cherry, ele vai reconhecer esse conflito e vai buscar na sua memória reconhecer, sim, um encontro de culturas que não tem como negar e que a gente é influenciado por todas elas, de alguma maneira, mais ou menos, mais conscientemente ou inconscientemente. Então a questão é trazer isso para o consciente, avaliar esse conflito, resgatar a memória para conseguir trabalhar essas várias culturas e nuances justapostas, né? Então, por exemplo, a serpente seria um animal cherry, porque se você olhar uma pele de serpente, ela tem vários pontinhos assim, e que cada ponto tem uma cor em si, por exemplo. Mas se você olha de longe, é uma serpente, é uma pele só, mas é uma mescla em que as diferenças ainda existem. E nesse conceito de cherry, pensando na sociedade, é uma diferença conflituosa e criativa, né? Que a partir desse conflito a gente pode se reconhecer e se recriar, né? E, assim, sendo otimista, até se emancipar, né? Bom, me rendi e resolvi falar um pouco olhando para vocês, porque eu acho que vocês já devem estar cansados, assim,
de ficar olhando para a lua ou para a mesma planta, né, ao mesmo tempo. Então, resolvi falar de frente para vocês um pouquinho, para distrair um pouco vocês com alguma imagem diferente. Bom, eu estava falando do conceito Cherre, né, que seria essa mestiçagem conflitiva, reconhecendo a história e a memória e a diversidade cultural e as lutas de resistência na América Latina, e não essa mestiçagem que justamente é para apagar a diversidade, para deixar as pessoas conformadas com um estatuto de poder que se disfarça de, por exemplo, no Brasil, um país cordial, né? Então, que cordialidade é essa, na verdade? É um país super violento, até hoje, né? Então, a gente reconhecer esses processos de colonização para poder se descolonizar, mas sem um falso purismo também, porque em certa medida todos nós somos influenciados por diferentes matrizes culturais, de uma maneira ou de outra, e a gente pode se apropriar, sim, até mesmo dos códigos do opressor, para subvertê-los. Hoje em dia se usa uma palavra que eu gosto muito para isso, que é hackear, né? A gente pode hackear o poder, mas tem que ser muito esperto para isso, porque normalmente é o poder que corrompe e seduz a gente, né? E isso é um movimento de vai e vem constante, né? De subversão e de apropriação, que é mútuo, né? E quem fala disso, que eu gosto muito, é o Jesus Martim Barbeiro. Ele fala disso no livro dele, Dos Meios às Mediações, Cultura, Comunicação e Hegemonia na América Latina. E ele fala de mestiçagem. E eu usei isso na minha trajetória acadêmica, né? Usei, inclusive, do ponto de vista epistemológico. E depois, assim, eu fiquei pensando se eu não meti os pés pelas mãos, assim, de me apropriar desse conceito mestiçagem, né? E até que ponto não estaria sendo conivente com essa mestiçagem do poder, né? De conformidade. Mas daí eu voltei a ler o Jesus Martim Barbeiro e eu achei que não, que é bem válida essa ideia de mestiçagem, como ele coloca. E essa ideia de Cherre veio aprofundar isso mais ainda. Cherre se escreve CH apóstrofe IXI, como Tishi, mas se fala Cherre, ou algo assim, né? Cherre. Mas eu perguntei para Silvia Rivera o que ela achava, porque dela fala dessa construção histórica de mestiçagem como uma falsa paz, né? Digamos assim. Paz sem voz é medo, né? Então essa paz imposta, que não é paz, é uma guerra constante. E ela me falou, eu perguntei o que ela achava do conceito do Jesus Barbeiro. E ela falou que acha que ele está nessa linha hegemônica de mestiçagem. E eu perguntei, sério mesmo? Mas nossa, não me pareceu. E daí ela falou que parece que sim, que até a esquerda muitas vezes tem uma mentalidade muito colonizada, né? Eu falei que, inclusive, o Martim Barbeiro traz uma trajetória, inclusive anarquista, no livro dele. E ela coloca, mas às vezes até as lutas anarquistas também têm uma mentalidade colonizada. E ela faz essa crítica, assim, ao mesmo tempo que ela traz o histórico, vários valores e lutas e bandeiras libertárias, ela também faz uma crítica no sentido que vem de uma racionalidade dominante, que vem do pensamento europeu e que isso precisa ser encarado, né? Mas ela defende a apropriação das ferramentas ou dos pensamentos e dos conceitos e das maneiras de viver que possam nos ajudar e que a gente se aproprie disso. Eu lembrei muito assim, por exemplo, como que foi? Da marcha contra a guitarra elétrica, né? Do movimento estudantil, na época da Tropicália. E por quê? Porque o rock é coisa dos Yankees, dos gringos, e
música de gente alienada, né? E a Tropicália veio com esse papo da antropofagia, resgatando dos modernistas, né? Que a gente pode engolir, deglutir e digerir e recriar, né? E ressignificar e fazer a nossa própria farofa, né? Então o Thierry tem muito disso. Ao mesmo tempo que ele reconhece a colonização, ele se apropria dos elementos que lhe convém, né? Então que a gente tem que saber dançar essa dança, lutar essa luta, né? Com malemolência. Outro conceito que ela traz, não é bem um conceito, mas um conceito aimara, digamos assim, mas que ela traz dos que ela chama aporismos, que seriam como ditados e que ajudam a gente a pensar o buen vivir também, porque ela coloca que o buen vivir foi, sim, ao mesmo tempo que uma conquista que esteja nas constituições do Estado, essa dança do poder, né, de ressignificar que eu estava falando antes, que a gente se apropria das ferramentas do poder, mas o poder também se apropria das resistências, né, e isso acaba um pouco neutralizando elas. E o que ela coloca que o Estado boliviano e equatoriano se apropriou desse discurso do bem viver sem fazer a lição de casa como deveria, sem o devido cuidado e talvez até sem o devido interesse de realmente compreendê-lo e implementá-lo, mas de uma forma um tanto quanto populista, digamos, entre aspas, assim, né? E aí ela coloca o que verdadeiramente é o que ela acredita, né, a partir dos povos, que é o buen vivir, e que tem alguns aforismos, ou seja, ditados, eu acho que dá para traduzir como ditados, que ajudam a gente a pensar isso. Por exemplo, ela fala em Aymara, né, mas eu não vou me dar o trabalho de tentar falar em Aymara, porque não é muito a minha praia. Mas ela fala, mirando atrás e adelante, al futuro pasado. Podemos caminar en el presente futuro. Mirando atrás y adelante al futuro pasado, podemos caminar en el presente futuro. E daí ela traz uma imagem que eu também vou ver se eu ponho esse link, se eu achar no YouTube, eu acho que tem. Tem um filme que é um clássico assim boliviano, talvez seja o clássico, tipo Deus e o Diabo na Terra do Sol brasileiro, assim, que é o Nação Clandestina, que é de um cineasta chamado Jorge Sanginés. É de algumas décadas atrás, eu não lembro se é começo de 80, e ela coloca ele como um dos precursores do que ela chama de sociologia da imagem, que é utilizar a imagem e partir das concepções comunitárias e populares que fazem parte ali da região andina, né? E até utilizando outros formatos a partir dessas cosmovisões para pensar a sua própria realidade e os seus processos de colonização e descolonização, né? Então, tem um momento desse filme que o nosso protagonista, que é um sujeito que saiu da comunidade e foi viver na cidade e acabou assim se desconectando das suas raízes, e ele mudou o sobrenome, sabe? Acabou tendo vergonha de ser indígena, foi soldado, uma treta, só desgosto para a família. E aí chega um momento que ele quer voltar para a comunidade, ele decide voltar. Assim, quando ele chega no fundo do poço, e aí cai a ficha, assim, dele resolve voltar. E à medida que ele vai caminhando, ele sai de La Paz, sobe as montanhas, que La Paz é tipo um buraco, assim, no meio das montanhas ao redor. Ele sobe as montanhas e vai caminhando para a comunidade. E nesse caminho ele vai se deparando
com o passado dele, ou seja, o passado está à frente dele, né? E ele leva nas costas o seu futuro. Ele leva uma máscara que ele mandou fazer para realizar um rito ancestral que não era realizado há muito tempo na sua comunidade. Ele vai levando essa máscara pesada nas costas. Então ele leva o futuro dele nas costas. O futuro é algo que a gente carrega, que é construído enquanto a gente caminha no presente, olhando de cara o passado, só que ele é desconhecido, ele está atrás. Então, assim, até a noção linear de tempo é desconstruída, né? E com uma imagem tão simples, né? E assim, tem muito a ver com a cosmovisão, né? De quanta coisa é feita em nome de um futuro melhor, né? Se a gente for pensar na questão das tecnologias, assim. Então a gente está sempre olhando de frente o nosso passado também. E não se esquecer dele, aprender essas lições do passado. E entender que a gente está sempre ressignificando o passado. E à medida que a gente ressignifica o passado, a gente reconstrói o presente e, portanto, vai mudando as direções desses possíveis futuros, né? Então, a correlação entre os vários tempos, assim, uma maneira mais cíclica de encarar a vida, né? Outro termo que ela coloca, que vem da cosmovisão aimara, que entende a gente, que ajuda a gente a entender o bem viver, o viver bem, né? Viver bem quer dizer falar como gente e caminhar como gente. Esse é o ditado. E a Silvia comenta que falar como gente significa escutar antes de falar com verdade daquilo que se sabe. E caminhar como gente significa referendar suas palavras com seus atos. Mas ninguém se interessa em saber isso, porque é exatamente o que os governantes não fazem. Não escutam, não fazem aquilo que falam e falam do que não sabem. Então tem a ver com uma ética da palavra e de referendar as palavras com os atos. E que no estatuto colonial, digamos assim, a palavra é usada para esconder a realidade, mistificar a realidade. Então você tem, por exemplo, até hoje, constituições maravilhosas, mas elas acontecem na prática? Elas se baseiam na prática? E como a palavra escrita, a burocracia é utilizada como ferramenta de poder, né, para submeter os outros, como ela foi imposta. Um idioma que vem de cima, que as pessoas não falam, que impõe propriedade, documentos, legislações, né? E que quem não cumpre esse estatuto de poder autoriza que quem não cumpre seja assassinado, preso, porque não está cumprindo uma regra que é considerada universal, mas que não é construída por todos que podem ser influenciados por ela, né? A Silvia fala também desses termos, né? A gente está falando de uma perspectiva descolonial, ou decolonial, ou pós-colonial. Essas coisas de academia. Ela coloca, mas que não é à toa, porque cada uma parte de uma perspectiva. Ela coloca a descolonização. E ela diz que essa história de decolonial tem a ver muito com os anglicanismos, né, de você pegar palavras em inglês, inclusive para definir processos que se passam em outras partes do mundo e epistemologias que surgem de outras partes do mundo. Então, como sempre, ou quase sempre, na história dos vencedores, se pega a matéria-prima de abaixo, se elabora e depois se distribui o produto com a marca registrada, né? Normalmente de maneira comercial. E então ela acredita que a moda decolonial vem um pouco disso. E se a gente for pensar no termo pós-colonial, será que a gente pode pensar numa superação da colonização? Ou como com o termo pós-moderno? Muita gente fala que
a gente não superou, não foi além da modernidade, mas que existe uma radicalização da modernidade. Então talvez a gente possa pensar o mesmo com a colonização. Pensar que colonização e modernidade andam de braços dados, né? E é muito interessante o conceito, a definição que ela dá para o conceito de democracia. Ela entende democracia enquanto organização coletiva ou comunitária, na qual pessoas concretas se relacionam a partir de questões comuns que precisam ser enfrentadas juntos, para criar maneiras de governar a si mesmas, a partir da autonomia, visão que dialoga com o anarquismo. Democracia enquanto prática de liberdade incompatível com o Estado, dada sua característica extremamente centralizadora. Democracia é capacidade de criar coletividade autoconsciente. Um belo conceito de democracia. É inevitavelmente ligada à autonomia, a processos e práticas e pessoas e coletivos concretos, coisas que acontecem. E para finalizar, ou quase finalizar, eu gostaria de compartilhar que ela coloca como outro precursor da sociologia da imagem o Amon Puma. O Amon Puma escreveu uma carta denunciando a colonização em 1612. Ele escreveu desde o território que hoje é chamado Bolívia. Só que é uma carta desenhada. Então ele desenha tanto os absurdos da colonização, uma denúncia, mas ele também desenha as práticas e os valores, a cosmovisão dos povos da região. E tem um desenho que é muito interessante, que ele desenha um europeu contando dinheiro e um indígena perguntando para ele: esse ouro vocês comem? E tem um outro desenho que é do ideal do indígena andino, que seria o índio astrólogo poeta. Ou seja, um ser que está em contato com a sua comunidade, com a natureza à sua volta, com todo o cosmos e com a palavra encantada, né, com a sabedoria mais profunda. E a Silvia tem uma camiseta que diz Índia Astróloga Poeta, que foi a filha dela que fez e deu para ela. Durante o trabalho, ela também incentivou a gente a sair um pouco do olhar focalizado que normalmente a gente usa no computador, nos tablets. Então nosso olhar está cada vez mais focalizado e não consegue olhar o que acontece à nossa volta. Então ela falou pra gente valorizar a mirada periférica e valorizar o caminhar sem rumo, o estar receptivo para perceber os fluxos da gramática da realidade que está acontecendo à nossa volta. E, ao mesmo tempo que ela critica os anglicanismos, é interessante que ela se apropria de que é o insight, que seria a mirada desde dentro, a mirada intuitiva, a mirada que parte do imaginário. Se a gente for pensar a conexão da palavra imagem com o imaginário, imaginar, né? Então, uma criação que parte de dentro para fora. E ela coloca que a gente vive numa sociedade em que a visão é o sentido hegemônico, que existe uma hierarquia dos sentidos, que a visão está em cima. Então, para a gente descolonizar a nossa visão, é importante conectar com os outros sentidos, com a audição, com o tato. E interessante que o insight tem a ver com isso, com essa proximidade, que é algo que vem de dentro. Mas que a visão muitas vezes é utilizada como um sentido que ajuda a gente a perceber coisas à distância. Então você não precisa cheirar, você não precisa tocar, mas você consegue ver. Então, que para deshierarquizar e descolonizar a mirada seria interessante conectar com outros sentidos também. E isso tem a ver com saber escutar, né? Então, e tem a ver com
esse ditado aimara, né, que fala que viver bem quer dizer falar como gente, caminhar com gente, também quer dizer saber escutar e não sempre querer falar e nem ouvir o outro e já tá pensando no que você vai responder, né? Então tem essa questão do diálogo também. E eu tenho aqui um elemento Cherre. Aliás, coletivo Cherre é a definição que eles dão, que é esse coletivo da qual a Silvia faz parte, ajudou a criar, e que oferece essas cátedras livres. Entre elas tem outras, tem a de Sociologia da Imagem, mas normalmente são oferecidas outras cátedras. Enquanto eu estava lá, teve a de Pluralismo Jurídico, teve uma de Imagem e Poder, então teve de Dança Folclórica, eu fiz a de dança. E coletivo Cherre quer dizer, o objetivo do coletivo é reinscrever no microespaço social que habitamos uma arena comum para praticar formas de bom governo e bem viver como gestos micropolíticos de conhecimento corporal e subjetivo. Ou seja, tem vários conceitos aí que ajudam a gente a entender, né, qual que é a perspectiva. Microespaço social, arena comum, bom governo, bem viver, gestos micropolíticos, conhecimento corporal e subjetivo. Ou seja, que a teoria esteja sempre em diálogo e, de preferência, parta das práticas cotidianas, né, do território à nossa volta. E eu tenho aqui um elemento muito Cherre para ajudar a gente a visualizar o que seria essa mescla de pontos justapostos. Aqui, vamos lá. Aqui a gente pode ver que ao mesmo tempo que é um todo que tem pontos de vários tons, né? Que ao mesmo tempo que estão justapostos, não se mesclam, né? Então tá aí, um ser Cherre, e que é um ser assim, bem sagrado, no altiplano andino, que é Catari, a cobra, que seria a senhora do mundo de abaixo, dos inframundo, né? Que o mundo estaria dividido em um mundo superior, dos céus, né? Das alturas, no mundo terrenal e no inframundo, que tem a ver com o subconsciente, que tem a ver com os ancestrais, com o sonho, com o imaginário, né? E sim, no meu trabalho final eu trabalhei a serpente. Quem sabe uma próxima vez que eu for para Erechim, se vocês ainda quiserem convidar essa louca, eu posso fazer a performance que eu fiz lá no final do trabalho com a Silvia, meu trabalhinho final. E evidentemente, como é uma cátedra livre, você nem é obrigado a fazer um trabalho final. Quem quiser faz, né? É mais para ter essa vontade de trabalhar, ela indica assim que a gente não trabalhe coisas, não queira partir do todo para daí chegar partir da teoria para tentar achar alguma coisa de interesse, porque aí acabam umas produções acadêmicas desinteressantes que a gente recorrentemente, né, se depara. Mas que a gente parta dos nossos interesses, das nossas angústias, das coisas que nos atravessam, que estão inacabadas, e vai juntando esses pedacinhos, esses balbuceios, e vai tateando e buscando dar sentido àquilo que ainda não está unificado, né? E juntando as pecinhas. Para ir, então, talvez com um processo bastante subjetivo também, conseguir fechar um significado, fechar temporariamente, né? Porque as coisas sempre estão dando voltas, mas fechar um ciclo e conseguir trabalhar uma questão. Então ela indicou isso pra gente.
e valorizar o processo e a intuição durante a produção do conhecimento.